Bom, continuando aqui, agora nós vamos falar sobre um assunto também sério, dessa, hein? As consequências de uma autovistoria mal feita para seu condomínio. Nós vamos chamar o Gustavo Biel, da empresa Engenharia. Ele é engenheiro civil, petróleo e gás, segurança do trabalho, perito do TJRJ. Chega? Então chega. Então, é ele, gente. Bom dia. Tá todo mundo dormindo, né? Bom, o que a gente vai falar aqui é sobre autovistoria. Eu trouxe mais a questão da autovistoria em Niterói, que a gente está em Niterói. Como é que eu mudo aqui? Bom, quem vê o seu prédio aqui nas fotos, não reclame. E o que é autovistoria? Para que serve a autovistoria? É obrigatória? E se não fizer, o que acontece? Quem sabe responder essas perguntas aqui? Pode falar. Ninguém sabe responder? Bom, a autovistoria ela é uma inspeção que o próprio síndico contrata para poder ter conhecimento do que tem de errado dentro do seu prédio. E qual o intuito de se fazer uma autovistoria? É você planejar as reformas, é você ter ciência do que precisa melhorar dentro do seu prédio e deixar ele com condições de ser utilizado. É obrigatório? É obrigatório. E se eu não fizer autovistoria, o que acontece com o meu prédio? Eu estou tomando surra disso. Vamos lá. Passei direto. Bom, a gente tem várias leis que regem a autovistoria. A principal é a 6.400. Vocês estão conseguindo ver aqui? Não. Que bom, assim eu falo um monte de coisa e vocês não entendem nada. Bom, a 6.400 é uma lei estadual e ela fala o seguinte: o governo do estado, eles lançaram uma lei para que os síndicos responsáveis legais pelas edificações tomem cuidado com os seus prédios. A grande verdade é essa. O número de prédios no Rio de Janeiro que tiveram problemas, começaram a cair pedaços nos outros, ou até mesmo despencarem, gerou essa lei. Então essa lei, ela fala o seguinte, que para o estado do Rio de Janeiro, tá? Então, todo prédio com menos de 25 anos do habite, ele tem que fazer autovistoria a cada 10 anos. Com mais de 25 anos do habite, quer dizer, um prédio com 25 anos de idade, ele tem que fazer a cada 5 anos. E o Estado não foi além. Disse que os municípios deveriam fazer as suas próprias leis para complementar a lei estadual. Eu moro em São Fidélis, não tem lei de autovistoria no município, mas você precisa fazer autovistoria, porque é uma lei estadual. Desculpa se eu estou meio devagar, é que eu tomei um antialérgico, eu estava espirrando muito. Em Niterói, lá em 91, surgiu a Lei 915, que seria uma prévia da autovistoria. E essa lei, ela fala o seguinte, ela ainda está vigente, tá? Ela fala o seguinte: toda construtora que entrega um prédio novo, com 4 anos do prédio, ela tem que apresentar um laudo de inspeção dizendo o estado daquela edificação. Quem mora aqui em prédio com 4, 5 anos? Quantas vezes você viu a construtora indo no prédio para fazer um laudo desse? Por que eles não fazem? Porque eles estão no período de garantia.
Então, se eles apontarem que tem problemas no prédio, vícios construtivos, vícios ocultos, eles estão dando um tiro no pé. E se o síndico não souber da lei e não cobrar, eles não vão fazer. Em 2012, antes de sair a lei estadual, Niterói, mais uma vez na frente, lançou a própria lei municipal de auto-vistoria, que é a 2963. E ela fala o seguinte, que o síndico é responsável em fazer a sua auto-vistoria, tá? E que essa auto-vistoria, ela tem que ser feita pelo engenheiro baseado nas normas técnicas. Aí vem aquela grande briga. O síndico chama 3 engenheiros e um deles fala assim, não precisa olhar a área privativa dos apartamentos, somente a área comum. Eu vou dar um conselho para vocês. Nem recebe o orçamento desse engenheiro. Por quê? Pela NBR 747, que é de inspeção predial, ela fala que uma inspeção predial só pode ser executada quando você olha na integridade a estrutura do prédio e todos os seus sistemas prediais. O que são sistemas prediais? É o sistema construtivo, pilar, viga, laje, colunas, sistema de água, esgoto, elétrica, águas pluviais, incêndio, detecção, para-raio, tudo isso são sistemas prediais. Se eu moro num apartamento 405 e o meu vizinho, que está ali no 406, derruba um pilar, e o engenheiro não entra na minha casa, nem entra na casa do meu vizinho, como é que ele vai dar um atestado, colocando ali o nome dele e o número dele do CREA, que o prédio está dentro das condições que a 16747 exige, que não tem problema nenhum. Então, é obrigatório fazer a inspeção de todos os apartamentos, além das áreas comuns. Outro fato, a lei de auto-vistoria, ela não é uma lei que ela vai fazer testes dentro do seu prédio. Quem aqui, já que o nosso primeiro palestrante lembrou todo mundo aí da idade, quem lembra do lambe-lambe, que ficava na praça? Ele fazia uma foto do momento. E é isso a inspeção predial. Ele faz uma foto do momento. Não tem como você olhar ali e não ficou bom, vamos apagar e fazer de novo. Então a inspeção predial é isso. É visualizar o que está naquele momento com o problema. Então, essas aqui são algumas normas que validam a auto-vistoria. E a 16747 é uma delas. E eu vou te falar que é uma das normas mais importantes para fazer auto-vistoria. O que fala a norma de inspeção predial? A inspeção predial, descrita aqui na norma, ocupa a função de um exame clínico geral. Isso aqui está copiado da norma, tá? Eu não fiz nenhuma alteração. Então, a inspeção predial descrita nesta norma ocupa a função de um exame clínico geral que avalia as condições globais da edificação e detecta a existência de problemas de conservação ou funcionamento com base em uma análise fundamentalmente sensorial, por um ou mais profissionais habilitados, tal que esta equipe deve ser tomada de acordo com as características e complexidades técnicas do sistema e procedimentos descritos na norma. Pode ser recomendada a contratação de inspeções especializadas ou de outras ações quando for necessário complementar ou aprofundar o diagnóstico. As diretrizes, conceitos, terminologias e procedimentos para as inspeções especializadas não estão cobertos por esta norma e caberão ser desenvolvidos em textos normativos próprios e específicos para a finalidade de escopo específico.
A inspeção predial baseia-se na avaliação das condições técnicas de uso, operação, manutenção e funcionalidade da edificação, de seus sistemas e subsistemas construtivos, de forma sistêmica e predominantemente sensorial, na data da vistoria, considerando os requisitos do usuário. A avaliação consiste na constatação da situação da edificação quanto à sua capacidade de atender às suas funções, segundo os requisitos do usuário, com registro das anomalias, falhas de manutenção, uso e operação e manifestações patológicas encontradas em uma edificação. Não tem como a gente fazer uma inspeção predial sem entrar dentro dos apartamentos. Se aquele morador tira uma parede estrutural e foi aquele único apartamento que você não entrou, você pode estar colocando ali o seu CREA em risco. Então, quando a gente faz uma inspeção predial e não identifica ou não visualiza todos os apartamentos, todos aqueles que não forem visualizados têm que ser informados para os órgãos competentes. Aqui eu trouxe um exemplo, e isso está acontecendo aqui em Niterói, tá? De prédios que não estão fazendo autovistoria e recebendo a visita da fiscalização da prefeitura. Então vamos voltar aqui um pouquinho. Na Lei 2963, ela fala no seu artigo 5º, parágrafo único, que o descumprimento do disposto na presente lei implicará ao infrator, sem prejuízo das demais sanções cíveis e criminais, as seguintes sanções administrativas. Chegou o fiscal da prefeitura, ele vai notificar com direito a 60 dias para a regularização e apresentação do auto de vistoria. O fiscal voltou. 60 dias depois, ele vai aplicar uma multa no valor equivalente à referência M5, que hoje, pelo Código de Tributação de Niterói, ela vale R$ 418,65. É muito barato pagar R$ 418. Só que a gente tem prédio hoje que está tomando multa há 1 ano. Então, 60 dias, ele paga só 418. 120 dias, 837, porque dobra a multa. 180 dias, 1.674. 240 dias, R$ 3.349. 1 ano, R$ 13.396. 2 anos de atraso, R$ 857 mil de multa. Quanto que vale uma autovistoria comparada a uma multa dessa? Aí eu trouxe aqui, eu fiz uma outra apresentação alguns dias atrás, e eu vi que isso fez mais efeito de tudo que eu já escrevi aqui na tela. Eu acho que isso aqui apavora muito mais do que o monte de letra que eu botei no slide. Eu trouxe essa apresentação para vocês. Isso aqui é um prédio novo, ele não tem 10 anos ainda, e ele está cheio de problema de infiltração pelos chapins, os peitoris das varandas. Falta de manutenção do morador. Então essas setinhas aqui mostram o escorrimento da poluição e sujeira. Aqui é um prédio de 2 anos, com o mesmo efeito. Aqui é um caso típico na cidade. Um monte de antena de TV a cabo pendurada pela fachada. Além de feio, isso é perigoso, principalmente se estiver próximo do SPDA. Pode haver descarga atmosférica e passar uma para o outro e queimar o que estiver dentro de casa. Aqui
O síndico está presente, só não me bate depois não. São alguns pequenos problemas. Pequenos, ainda é pequeno ainda. Então a gente tem aqui fissuras por dilatação térmica, temos escorrimento de poluição, infiltração por laje causando problemas junto da viga de borda. Ainda é coisa fácil de resolver. Aqui já outro... Opa, deixa eu voltar. Aqui é no mesmo prédio, está infiltrando no piso, o morador da cobertura não fez manutenção na impermeabilização, a água infiltrou pelo piso e está saindo aqui onde é a amarração da parede com a viga e a laje. Aqui, não sei se vocês conseguem perceber, a gente está cheio de poluição aderida no rejunte e a gente tem uma manchinha branca aqui, essa manchinha se chama lixiviação. É o processo de carreamento do calcário presente no cimento através da água. Isso é muito perigoso, porque você começa a enfraquecer o concreto. E ele fica assim, ó, todo manchadinho. Aqui é outro exemplo de poluição aderida. Então isso aqui começa a infiltrar, permitir que infiltre água e vai fazendo desplacamento da pintura. Isso acontece muito em prédio com textura. A água de chuva não lava, ela só suja. O que lava é água e sabão. Então aqui a gente tem outro exemplo. Os beirais do prédio bem deteriorados, com umidade. Aqui é um prédio de 1 ano e meio, lá do Rio, e se vocês... E aqui tem ponteira, deixa eu ver só como é que anda. Se vocês forem perceber aqui, ó, tem uns pontos de estufamento da textura. Por quê? Não houve preparação do substrato lá da alvenaria e a água começou a infiltrar e foi soltando a textura. Bom, aqui é uma outra foto do mesmo lugar, o mesmo problema. Outro exemplo aqui, ó, de estufamento. Isso aqui não é infiltração, isso aqui é água que está batendo na parede, sendo absorvida e soltando a textura. Aqui a gente tem várias patologias. A gente tem infiltração devido ao box. O morador não faz a manutenção do box dele e começa a infiltrar bem na linha do piso. A gente tem também essas manchas mais escuras aqui, que você consegue ver o contorno das vigas e pilares. A gente chama isso aqui de espectro fantasma ou espectro de junta. Aqui a gente tem um prédio também que está bastante agredido. A gente vê claramente a estrutura no fundo do prédio, como ela tivesse sido uma foto sendo revelada, né? Então você vê as vigas, os pilares, infiltração por falta do beiral. Aqui está mais nítido a questão do espectro de junta. Aqui é um outro prédio também que já está... Não existe mais pintura. Isso aqui já perdeu toda a propriedade. Aqui também é um prédio novo, que começou a infiltrar, a armadura expandiu, né? O aço ficou podre, começou a oxidar e começa a sair uns pedaços do recobrimento. Na laje de cobertura, isso aqui é um problema sério, tá?
Quem é síndico de prédio, tem cobertura, toda obra que for feita no prédio precisa ser averbada na prefeitura, principalmente cobertura, porque isso aqui implica na mesma hora no projeto de incêndio. O projeto de incêndio do prédio, ele foi desenhado, projetado, para que os hidrantes atendessem até 35 metros de distância, e quando o morador pega uma cobertura e amplia um segundo andar, com certeza o hidrante projetado não vai chegar mais ali. Então vai precisar rever o projeto de incêndio. Aqui é um prédio já passou, mas o telhado precisa dar uma reconfigurada nele. A gente vê aí vários cabos de antena passando. Aqui é um condomínio de casas, o reservatório superior e a caixa d'água já apresentando problemas de infiltração. Aqui, fazer uma pergunta, qual é o síndico que já subiu no seu telhado? Muito pouco para a quantidade de síndico que está aqui. E qual é a frequência que vocês sobem? Uma vez por mês, uma vez por semestre, uma vez por ano? Mês. Ainda sobem pouco. O que acontece? O telhado, ou a laje de cobertura, é visitada igual que você visita o jardim e a portaria do seu prédio. O risco de haver um entupimento num dreno desse do telhado prejudica bastante a sua segurança e a estanqueidade dessa laje de cobertura. Porque na hora que você começa a permitir que tenha acúmulos de água, consequentemente você vai começar a criar condições de proliferação de fungos, que eles vão começar a gerar o aparecimento de pequenas vegetações, e elas, quando começam a enraizar, elas furam o concreto e detonam, elas furam ali o contrapiso e detonam a manta de impermeabilização. Então começa a dar problemas para os andares de baixo. Aqui é uma laje completamente, prédio novo também, tá? Completamente manchada por excesso de acúmulo de água. Essas partes pretas aí é onde está empoçando água. Aqui é um telhado que está cheio de remendo, parece que tem uma calça de festa junina. Aqui outro exemplo também de falta de proteção na tubulação que abastece reservatórios, faz o dreno da caixa d'água. Aí as plantinhas que nascem, ó. Fica bonito, mas estraga tudo. Aqui uma outra plantinha que nasceu na fachada. Uma pequena samambaia, um dia ela vai virar uma floresta. E aqui é interessante, ó. Isso aqui é um pilar de um prédio de 16 ou 18 andares, não recordo agora. E devido ao volume de água que corre nesse pilar, começou a nascer pequenas vegetações. Aqui você vê já a cerâmica já desplacando, várias infiltrações. E sabe quem causou isso aqui? O morador. O morador da cobertura. Como assim? Você vai descobrir. Olha o tamanho do pilar. E olha a causa. O morador fechou com o telhado a varanda dele e botou a calha despejando no pilar. Você viu por que tem que fazer a auto-vistoria? Por que o síndico tem que estar envolvido no dia a dia do condomínio? É por causa disso. Uma pequena calha de chuva, que não custou R$1.000, deu um prejuízo no prédio de uns 100 mil.
vai pagar agora? O morador? Morador. Mas se o morador que está ali não é mais o dono do apartamento que fez na época o problema? Manda tirar. Mas agora tem que consertar, não é só mandar tirar. Então a gente tem aqui também no telhado o beiral todo fraturado, plantinha nascendo, acúmulo de água, falta de pintura, improviso, em vez de refazer o rejunte, botaram aqui uma manta luminizada. Pelo amor de Deus, parem de usar a manta luminizada, aquilo é provisório. Não usem a manta luminizada para ficar o resto da vida. Nenhuma impermeabilização funciona para o resto da vida. 5 anos tem que se refazer. Aqui é um ralo que virou um vaso de planta. Tá? E na parte de combate a incêndio, a galera deita fogo aí deve ter visto muita coisa. Então a gente tem aqui, ó, a escada de incêndio que virou quadro, porta corta-fogo que não fecha. A porta corta-fogo ela tem que, no momento que você largar a porta, tem que bater e fechar. Não é você ir lá e virar a maçaneta para ela fechar. Se acontecer isso, ela está errada. Casa de máquina com porta de madeira, não pode, está contrariando lei de bombeiro. 5 minutos? Acho que falta mais uns 60 slides, mas eu vou correr. Aqui, lixo acumulado com botijão de gás. Mangueiras em quantidade inferior. Infiltração na rede de incêndio. Vazamento de gás. Isso aqui eu prefiro até passar, porque isso aí para mim não é um barrilhete. E esse é um prédio de 30 andares, tá? E esse é o barrilhete da parte baixa do prédio. Aqui algumas pequenas escadas acabaram de ser feitas. Estou brincando, essa escada é velha. Aqui, escada com patamar desalinhado, degraus, cada um de um tamanho diferente, patamar quebrado na rota de fuga. Outra coisa, foi bom falar, tá? Corredor de prédio é rota de fuga, não é para botar poltrona, não é para botar balaústre, não é para botar vasinho de planta, ali não pode ter nada. O construtor não fez o corredor largo para você botar um móvel, ele tem a sua condição de uso. Aqui é uma casa de máquina que está perdendo a porta tão cansada do prédio está indo embora. Outra coisa também, duto de exaustão de fumaça. Não é para passar fiação de CFTV, tubulação de água. Ele existe por um propósito, para exaurir a fumaça que entrar na escada. A fumaça ela tem calor e ela tem um poder de ignição de um novo incêndio. Se ele dentro daquele duto tiver um material inflamável, ela pode botar fogo em outro lugar. E se pegar fogo dentro da escada de incêndio, ninguém mais sai do prédio. Quem tiver essa situação, tem que tirar. Aí, ó, os cabinhos passando dentro do duto. Aqui, hidrante de passeio, sem o engate rápido, sem a tampa de proteção. Isso é uma tubulação de água. Aí, ó. Vocês estão fazendo a manutenção do seu sistema hidráulico? Limpam a cisterna? Esse prédio também. Aí vamos lá. Subestação de energia. Grande briga com a Enel. De quem é a subestação? Elevadores desnivelados, excesso de óleo no fundo do poço, infiltrações. Bonito jardim, né? Olha o que ele fez no prédio do lado. Unidades privativas. Suporte de ar-condicionado com material oxidável é proibido. Esconder a válvula do gás é proibido. Utilizar aquecedor sem chaminé dentro de casa é proibido e letal. Utilizar botijão de gás dentro do prédio é proibido.
Piso sobre piso, pelo amor de Deus, não façam isso. Perturba o vizinho de baixo, quebra o piso, mas não façam piso sobre piso. Não tem benefício nenhum com isso. Se você está trocando piso, é porque o piso velho está ruim. Se você fizer piso sobre piso, uma hora vai tudo quebrar e você vai gastar o dinheiro de novo. Então quebra o piso e bota um piso novo. Isso aqui, ó, o cara fez um piso sobre piso e o ralo ficou lá embaixo. Vai dar infiltração, vai levantar tudo. Olha o que acontece com piso sobre piso. Coitado do morador de baixo. Olha o piso sobre piso, enchimento. Quantos centímetros você acha que tem aqui? 5, 6. Tem quase 18. (14 centímetros de enchimento no piso. Botijão de gás. Isso aqui é um prédio que o síndico gostava de lavar a garagem. Quem lava a garagem aí? Agora ninguém fala que lava a garagem, né? A maioria dos problemas estruturais em pilares são na base do pilar. Por quê? Excesso de água em áreas não preparadas para receber aquela água. Tá? Então, a maioria dos problemas nos prédios são no pavimento de uso comum, playground, recebem água de chuva e começa aquela água a acumular no pé do pilar e vai oxidando o pilar. É em garagem também, que tem ali a lavagem, ou transbordamento da cisterna. Aqui também é de uma síndica que também está aqui no prédio. É uma caixa d'água que está tendo problema de infiltração, vazamento. Então vocês veem aqui, ó, as estalactites formadas pelo processo de carreamento do calcário. Ó. É bonito. Numa caverna, não num prédio. E aqui é o seguinte. Eu adoro a Alexa por isso, exatamente. A Alexa na minha casa faz tudo, só não paga as contas. Eu falo assim, Alexa, acende a luz, ela acende a luz. Então, quem quiser ganhar uma Alexa, basta preencher o cadastro, contratar o serviço da Biel Engenharia e vocês vão ganhar uma Alexa quando a gente for entregar o serviço. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Pode falar. Então vamos lá, olha só. Um laudo, quando ele é muito bem feito, ele vai apresentar ali todas as manifestações patológicas existentes no prédio, tá? Ele vai te dizer por que aquilo está acontecendo e não vai te dar a solução, porque isso não é função do laudo, mas ele vai te dar um planejamento do ponto mais crítico para o ponto menos crítico. Então ele vai te dizer o que você deve fazer para tratar aquele problema que está causando aquela manifestação. Tá? Mais alguém? Pode falar. Eu não ouvi, Ana. Tem que... Prazo da vistoria. Ah, tá. Vamos lá. Vamos lá. O prazo da vistoria. A gente pode fazer auto-vistoria para um prédio de 25 anos a cada 10 anos. Para um prédio com mais de 25 anos, a cada 5. Então, quer dizer, só preciso fazer daqui a 5 anos a tratativa? Não. O engenheiro, na hora que ele for montar a sua planilha de planejamentos e criticidades das manifestações encontradas dentro do seu prédio, ele vai dizer qual é o tempo máximo para aquilo ali estar resolvido. Então, alguns problemas você tem que consertar ali com 90 dias, 30 dias. Lá na nossa mesa lá tem um modelo de uma auto-vistoria que a gente fez com o cliente e vocês vão poder ver a criticidade e o planejamento a ser seguido. Já estou sendo expulso já? Está bem da disciplina. Então tá bom.
Mais alguma pergunta antes que a Rosângela me explique? Então vamos lá. Eu acho que eu tenho aqui, deixa eu passar. Bom, quem quiser me seguir, tá aqui, ó. Meu e-mail é contato@biel.com.br. O nosso site é www.biel.com.br e o Instagram é @biel.engenharia. Tá bom? Vocês fiquem à vontade. O Biel tem um H no meio. É BIHEL, Bravo Índia Hotel Eco Lima. Tá bom? Muito obrigado.